Lore! Olá, pessoal! Professora Michele, de inglês, da plataforma Gonçalves Dias, aqui com vocês mais uma vez no projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação, oferecendo para vocês um cursinho preparatório para o PAES UEMA e para o Enem. E a nossa modalidade, como vocês já estão nos acompanhando, é através de resolução de questão. À medida que a gente vai resolvendo as questões, a gente vai trazendo algumas dicas, fazendo referência a alguns conteúdos importantes para vocês. No caso da prova de língua estrangeira, o foco é leitura e interpretação textual. Hoje nós vamos fazer uma análise pensando naquela leitura mais ampla, uma leitura mais geral. E quando a gente faz a leitura mais geral do texto, a gente está usando o que nós chamamos de skimming. Skimming é um tipo de estratégia de leitura. É aquela estratégia de leitura que você utiliza para olhar o texto superficialmente. Você vai usar essa dinâmica quando você vê pergunta, por exemplo, qual é o objetivo desse texto? Esse texto retrata o quê? Qual o propósito dele? Então são perguntas bem amplas, bem gerais, que você tem que considerar o texto como um todo. Desde analisar, por exemplo, o tipo textual, o gênero textual, até a leitura mais completa dele. A dica, de novo eu repito, começa pela questão para você ganhar tempo e ter algumas pistas. A prova do Enem, ela te dá um fator a mais de ajuda, porque o enunciado vai estar em português. Então isso vai te facilitar nesse processo de identificação do assunto do texto. Algumas questões têm enunciados maiores, mais amplos, que dão mais informação, e outros enunciados são bem resumidinhos, bem sucintos, tá? Ao longo dessa temática, desse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês questões, tanto do Enem quanto da UEMA, beleza? Então vamos lá, nossa primeira pergunta é: o texto aborda relações interpessoais com o objetivo de... Então olha que pergunta mais geral, né? Uma pergunta bem abrangente. Qual foi a única pista que ele deu para nós? Que o texto trata de relações interpessoais, ou seja, o texto trata de contato entre as pessoas. É isso. Mas qual é o objetivo dessas relações? Aí nós temos que ir para o texto. Como que você faz essa leitura geral ou esse skimming? Se o texto tem título, você procura o título, vê o que o título está falando. Se o texto tem uma fonte, você vai olhar de onde esse texto é, porque essa fonte também pode te dar pista. Então, por exemplo, o texto vem da BBC. O que é BBC? É um veículo de imprensa britânico. Então, é um texto informativo. Pode ser um editorial, pode ser um texto de opinião, que seria um artigo, pode ser uma notícia. Então, é um texto que vai trazer para vocês informações. Voltando para o texto para a gente tentar identificar qual é o foco dessas relações interpessoais. O texto diz, para você fazer esse skimming, você vai procurar as palavras que você já conhece, usar as palavras cognatas, todas aquelas estratégias que a gente já discutiu nas nossas aulas. Se você encontra, por exemplo, elementos tipográficos, coisas que te chamam a atenção, números, símbolos, palavras em destaque, tudo isso é importante você considerar para fazer sua leitura. Então o texto diz: 200 years ago, 200 anos atrás, Jane Austen lived in a world where single men boosted vast estates. Então ele está citando algo lá do passado, lá da época da Jane Austen, que é uma autora, foi uma autora da literatura britânica, da literatura inglesa, portanto, que escrevia muito sobre a condição da mulher. Ela é autora, por exemplo, de Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, várias obras que já foram adaptadas, por exemplo, para o cinema. Então aqui ele começa a citar, nessa época, que os homens solteiros buscavam, né, tinham como característica as grandes propriedades, né? Quando ele fala vast estates, era essa ideia de que o objetivo dos homens era ampliar as suas posses. Single ladies, as mulheres solteiras, were expected to speak several languages, sing and play the piano. Então ele já faz um paralelo de qual a expectativa das mulheres solteiras, que essas mulheres deveriam falar vários idiomas, elas deveriam cantar e elas deveriam saber tocar piano. Ou seja, era a ideia que se retratava do que seria uma mulher
bom partido, aquela mulher que eles considerariam ideal para casar. Texto continua. In both cases, em ambos os casos, it was, of course, advantageous if you look good too. Então, ele diz, além disso, dessas características que ele chamou a atenção, você consideraria uma vantagem se a pessoa tivesse uma aparência que era considerada boa, que ele fosse uma pessoa esteticamente, fisicamente atraente. So, how much has or hasn't changed? Aí o texto faz uma pergunta. Quanto disso mudou? Da expectativa dos relacionamentos entre as pessoas. Lembra que essa é a pergunta. Dating apps, aplicativos de encontro. Então, olha que a gente sai lá de 200 anos atrás para falar de coisas atuais. Os aplicativos de encontro opaquely outline the demands of today's relationship market. Users ruminate long and hard over their choice of pictures and what they write in their biographies to hook in potential lovers. And that's just your own profile. Isso tudo para dizer o que o aplicativo de encontro faz. Ele te dá opções de várias pessoas. Essas pessoas se colocam nesses aplicativos através de fotos e através de descrições biográficas, então é isso que ele coloca. E a pessoa que está interessada em usar esses aplicativos, ela vai passando e vai procurando aquilo que para ela é interessante. What do you look for in a future partner's profile? Potential signifiers of a popular personality, a good job ou a nice car? Aí ela faz uma pergunta, a autora do texto ou o autor do texto. O que você procura? Né? E aí é uma pergunta para a segunda pessoa, para o leitor, para o receptor. O que você procura no perfil de um futuro parceiro ou de uma futura parceira? Será que para você o que significa é que a pessoa seja uma pessoa de personalidade popular? Será que o que você está procurando é uma pessoa que tem um bom emprego? Ou será que o que você quer é uma pessoa que tem um carro legal? Então ele dá essas opções. These apps, esses aplicativos, are a poignant reminder of the often classicist attitudes we still adopt, as well as the financial and aesthetic expectations we demand from potential partners. Ou seja, esses aplicativos, eles são um lembrete daquela mesma prática que se usava há 200 anos, de você procurar em determinado candidato, digamos assim, uma determinada pessoa, características que você considera interessantes para se relacionar com ela. Então, ele vai chamando atenção que esse tipo de relação interpessoal, ela vai demonstrar as atitudes classicistas, né? A ideia de você ter uma atitude que classifica pessoas para você escolher ou para você adotar em se relacionar. Que pode ser um critério financeiro, como os homens usavam no passado, para ter mais posse. Pode ser um critério pensando nas habilidades ou nos dotes que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher pode possuir, os atributos que ela oferece ou que ele oferece. Então, ele chama atenção para isso. Quando a gente observa o texto, então, fazendo essa leitura geral do texto, analisando todo o conteúdo que ele nos trouxe, o que a gente observou? Uma comparação entre a expectativa de parceiros em épocas distintas. Ele começa falando de 200 anos atrás, lá na época da Jane Austen, e depois traz o comparativo dos aplicativos de encontro, que são os aplicativos da atualidade. Mais uma questão, também sobre leitura geral. Temos um texto aqui, a fonte dele também é um texto informativo, ó. Pitlane Magazine é uma revista, então também é um texto informativo. E o foco da pergunta é o seguinte: o texto que aborda questões referentes ao tema do culto à personalidade tem o objetivo de culto à personalidade, ou culto à celebridade, melhor dizendo, deixa eu me corrigir aqui. Culto à celebridade é o assunto do texto. E aí a gente quer saber qual é o objetivo. Vamos lá para o texto. Onde que ele está falando sobre esse culto? O que ele está fazendo referência? O texto diz, nós somos uma nação obcecada pelo culto à celebridade.
Olha que quando a gente tem esse tipo de texto informativo, muita palavra é parecida com o português, tem muito cognato. As celebridades substituíram aquela noção clássica do que era um herói. Então, por exemplo, hoje em dia, ao invés de você respeitar uma pessoa pelo talento, pela coragem ou pela inteligência, hoje em dia o que se considera por esse culto à celebridade é o dinheiro, é o estilo e a imagem que é projetada por essa pessoa. É isso que passa a ser valorizado. Vamos pensar, por exemplo, nos digital influencers, né? Nos influenciadores digitais. O que chama a atenção? De que forma que eles contribuem para que aquela pessoa passe a admirá-los, a segui-los e assim por diante. Image is everything. A imagem é tudo. A imagem é cuidadosamente construída por uma variedade, por uma multitude de consultores de imagem. Então, as pessoas, quando fazem determinada coisa num vídeo que elas publicam, aquilo é pensado, ela tem um objetivo comercial. A sociedade is right behind them. Quer dizer, a sociedade está logo atrás desses consultores, porque é a sociedade que vai fazer com que essas crenças acabem sendo seguidas. Então, por exemplo, quando a gente pensa em algoritmos, né? Você gosta de vídeos de cachorrinho, aí você vê um puppyzinho lá. De repente, começa a aparecer vários outros vídeos daquele mesmo assunto. Isso acontece porque você tem essas programações e uma coisa vai atraindo a outra. Companies, né, essas empresas, elas sabem que as pessoas compram um produto se uma celebridade usa esse produto. Então, é aquela questão da propaganda. It is, né, isso é, se a pessoa que está comprando os produtos sente que agora, quando ela faz isso, por exemplo, eu compro o mesmo tipo de shampoo que uma celebridade que eu gosto muito usa. Eu sinto que eu tenho uma connection, que eu tenho uma conexão com aquela celebridade, que nós compartilhamos de alguma coisa. E aí você observe que isso gera uma percepção, mesmo que seja uma percepção falsa, de felicidade. So, look at one way, você olha de um jeito, the cult of celebrity. Olha o culto à celebridade aqui que está lá na pergunta. Is really nothing more than a sophisticated marketing scheme. Esse culto à celebridade, na visão desse artigo, nada mais é do que um sofisticado esquema de mercado, ou um esquema comercial. E no final, nessa última parte do texto, ele diz o seguinte: a culpa disso tudo não é só da celebridade. A celebridade tem um interesse financeiro dela. In reality, na realidade, a sociedade is to blame. A sociedade também tem culpa nisso, porque é a sociedade que vai alimentando esse tipo de ação. We are the people. Nós somos as pessoas que aparentemente perdemos a habilidade de pensar por nós mesmos. Eu suponho que é mais fácil você receber a informação do que você deve pensar do que você se desafiar a fazer alguma coisa. E é aí que a gente encontra a resolução da nossa questão. Qual é o objetivo do texto ao abordar esse culto à celebridade? É justamente ressaltar que a sociedade, através dos fãs, precisam refletir um pouco em relação a isso. Refletir sobre esse consumo, refletir sobre esse culto à celebridade que é citado como tema do texto. Mais uma questão para a gente e agora o foco é na UEMA. Só que a prova da UEMA é EAD, ou seja, o vestibular para os cursos à distância. Nós temos um texto que fala sobre a busca por Cleópatra, fazendo referência aonde está, né, o último faraó do Egito. Tem um texto aqui, é a prova de 2022. Vocês veem que é um texto extenso quando a gente compara com o Enem. É uma referência bibliográfica, ou seja, é um texto que foi retirado de um livro. E olha a pergunta. Na UEMA EAD, os enunciados são em língua portuguesa, tá? Na UEMA regular, na prova para todos, o geral, o enunciado hoje em dia é usado em inglês. O tema central do texto, The Search for Cleopatra, Where is Egypt Last Pharaoh,
é a... E aí você completa a resposta. Aqui seria uma pergunta direta, né? Perguntando qual seria o tema central sobre esse texto. Então, a gente tem a descoberta do reino de Cleópatra, a construção de um templo, a busca pela cidade natal, a busca pelos restos mortais ou a causa do suicídio. Essa pergunta já é uma pergunta que está trabalhando aquele objetivo que eu citei para vocês, a leitura geral. Enquanto que outra questão também sobre esse texto, ela já trouxe uma abordagem mais reduzida. Vocês vão ver mais específica em um outro vídeo. Aqui ele começa a citar, depois do suicídio da Cleópatra, ali aparece quando aconteceu. Acredita-se que ela foi enterrada em um mausoléu junto com o seu amante, que era o Marco Antônio. Então, Mark Antony em inglês. O título do texto, lembra que eu falei da leitura mais geral? O título do texto já dá para nós a resposta, tá? A gente poderia seguir, fazer a leitura dos detalhes do texto, mas como a gente tem o objetivo de trabalhar essa leitura mais generalizada, ou a leitura do skimming, quando a gente pensa no título e entende o que o título, como um elemento tipográfico, nos oferece, a gente consegue já encontrar dentro das alternativas qual seria a opção correta. O que o título quer dizer? The Search for Cleopatra. A procura pela Cleópatra. A busca pela Cleópatra. Onde está o último faraó, né? Fazendo associação também com o Marco Antônio. Então, a gente observa que nessas alternativas que foram oferecidas, a resposta correta é sobre onde estão os restos mortais da Cleópatra. Porque lá no início do texto, ele faz essa referência que ela se suicidou. Né? A gente está falando de coisas muito antigas. Então, você percebe, você identifica pelo título, pelas informações introdutórias, a resposta do texto, fazendo essa leitura mais abrangente. Outra questão também da UEMA, mas agora do PAIS, prova regular, só que essa questão foi pré-pandemia. Em um outro vídeo eu falei para vocês a diferença. Aqui vocês vão observar um texto que fala de um assunto muito conhecido, fala sobre São Luís, capital do estado do Maranhão. A pergunta é em língua portuguesa e, a partir disso, a gente consegue fazer a identificação através da leitura geral do que está sendo perguntado. Em relação às informações do texto sobre a capital maranhense São Luís, é correto afirmar que... Aí as respostas. Entrou em declínio por causa do fim das exportações de açúcar e de algodão em 1644, foi incorporada aos domínios da coroa portuguesa definitivamente em 1644, foi fundada pelos franceses em 1612, mas a posse só foi reconhecida pela coroa portuguesa em 1644, recebeu no começo dos anos 70 investimentos da Unesco para a preservação do centro histórico, ou teve sua arquitetura reconhecida como patrimônio mundial. Quando essa questão foi lançada, muita gente foi direto naquela alternativa que falou dos franceses. Porque São Luís é muito conhecida e é muito falado por ser a única capital do Brasil que foi fundada pelos franceses. Só que se você analisa na construção do enunciado, aparece uma palavrinha mas, que é uma conjunção adversativa. Cuidado quando isso acontece, tá bom? Pode ser um distrator, um elemento para fazer com que você se engane. Então, vamos para o texto. Vocês viram nas alternativas que ele fez referência várias vezes a anos. Esses anos aparecem destacados no texto. One of Brazil's finest example of Portuguese colonial architecture, São Luís was ironically founded by the French in 1612. Então ele começa chamando a atenção justamente disso, ó, um exemplo de cidade brasileira que traz uma referência à arquitetura portuguesa, ironicamente foi fundada pelos franceses. And later taken over by the Dutch. E aí cita também a invasão dos holandeses, que os holandeses depois tomaram dos franceses. Então a história de São Luís retratada nesse texto. In 1644, em 1644, a cidade foi finalmente settled, quer dizer, finalmente ela foi estabelecida
sob o reinado ou sobre a coroa portuguesa, servindo como um ponto de exportação, tanto para o açúcar quanto para o algodão. Na continuação do texto, ele vai citar outros elementos, falando, por exemplo, sobre a questão do reconhecimento como um patrimônio da humanidade, da Unesco, e outras situações em relação a, por exemplo, a década de 70 ao ano 1900, fazendo referência a diferentes marcos temporais que afetaram a capital. Mas a nossa resposta, ela está justamente aqui, ó. Lá quando falou dessa data, de 1644, e quando confirmou que foi aqui nesse período que definitivamente, lá no texto ele usou a palavra finally, que é um sinônimo. A UEMA usa muito sinonímia, quer dizer, aquelas palavras que têm sentido parecido ou sentido semelhante. E só mais uma questão para a gente trabalhar essa leitura geral do Enem do PPL. Nós temos um texto que fala sobre uma temática voltada para a questão do dia a dia, para uma questão social, e a pergunta diz o seguinte: de acordo com Bell Hooks, a intelectual negra estadunidense, o poder subversivo do rap consiste na possibilidade de quê? Então, olha que é uma pergunta que quer saber de que forma que o rap tem a capacidade de influenciar uma população. Fazendo a leitura geral, você vai buscar as palavras-chave, procurar os termos cognatos, você vai observar essa referência ao rap music. Aqui nesse primeiro parágrafo ele já chama atenção para o Black Vernacular Speech, que o rap ajudou, por exemplo, na difusão, na disseminação de um linguajar exclusivo da comunidade afro-americana. Então ele chama atenção para isso também. Contudo, ele chama atenção e destaca riscos, por exemplo, para você ter um tipo de tradução cultural ou de associação que vai trivializar um tipo de comunicação, que vai acabar gerando, por exemplo, um estereótipo. Então, ele faz uma crítica quanto a isso. No final do texto, no último parágrafo, ele cita aquele poder subversivo que a gente observou lá. Olha aqui a palavra, ó, subversive, palavra parecida com o português. When young white kids, quando as crianças brancas querem imitar o discurso, por exemplo, tradicional do rap, isso sugere que esse discurso poderia ser de alguma forma ou algo estúpido ou de alguma medida considerado apenas como algo engraçado, como algo de entretenimento. Quando, na verdade, o poder subversivo que o rap tem de fazer com que as pessoas mudem de opinião, de mostrar a luta de determinados povos, de determinados grupos sociais, ele acaba sendo undermine. O que é esse undermine? Ele é subestimado. Ele passa a ser desvalorizado, porque ele passa a ser visto como uma coisa banal. Então, essa parte, essa conclusão do texto, ela nos dá essa ideia. Qual é o poder subversivo? É a possibilidade de você transformar a cultura americana dominante. Então, através do rap, essa população negra que era marginalizada, ela conseguia se posicionar e se mostrar para o restante do país e para o restante do mundo, ok? Pessoal, a gente encerra a aula de hoje e na próxima aula eu vou falar com vocês também sobre leitura e interpretação, mas aí com um foco mais específico e mais particular nas análises de questão. Até lá, bye bye!